Se tinham duas pessoas que eu sabia que iam brilhar nessa série, eram a Ruth Wilson e o Lin-Manuel Miranda. E nesse episódio eu fiquei muito feliz de ver que isso tá acontecendo já. Baseado nos acontecimentos que aconteceram nesse terceiro episódio, eu vou fazer essa crítica focando em 3 personagens principais aqui nesse episódio e cruciais para a história. São eles o Lee Scoresby, o Lord Boreal e a Mary Maloney. E como eu fiz na semana passada, eu vou acompanhar aqui os acontecimentos do episódio, trazendo algumas informações extras do livro para preencher algumas lacunas, para que a gente vá entendendo melhor o andamento dessa história. E vamos começar aqui a falar do Lee Scoresby, aqui vivido pelo Lin-Manuel Miranda, que é esse personagem escada da Lyra, né? Ou seja, ele é um aliado e todas as ações dele são em função de fazer com que ela chegue, com que ela cumpra a missão dela. E o nome desse personagem traz 2 referências que já foram reveladas pelo Philip Pullman. O nome Lee vem diretamente do ator Lee Van Cleef, que fez por uns dólares a mais do Sergio Leone. E o sobrenome Scoresby, o Philip pegou de um explorador que era um explorador do Ártico também, chamado William Scoresby. E daí ele forma esse personagem que é um veterano de batalhas, veterano do Ártico, conhece os universos das feiticeiras, dos ursos, enfim, é um personagem que tem um conhecimento grande do mundo em que ele pertence, a qual ele pertence, por já ter, velejado pelos céus aí bastante. E como Demon, ele tem a Esther, que é a coelha, né? E se a gente pensar aqui na simbologia do coelho, não precisa muito para associar a um dos feriados que a gente mais comemora no ano, que é a Páscoa. É um animal, portanto, não só na mitologia cristã, mas em outras mitologias, associado à renovação da vida, à ressurreição, ao recomeço, né? Isso aqui é verbalizado na cena entre ele e a senhora Coulter, que eu vou comentar daqui a pouquinho, em que ele fala exatamente isso, né? A ressurreição vem da forma mais estranha. E essa simbologia diz muito sobre esse personagem, sobre a história, sobre a jornada dele, né? Até quem já acompanhou os livros sabe como isso faz sentido lá na frente também. E nesse episódio a gente viu aqui que ele recebe como se fosse um chamado de um homem que não tem sua identidade revelada ainda, mas que faz com que ele chegue ao porto de Yenisei para continuar sua busca aí pelo explorador Stanislaw Grumman. Na série ele não menciona como ele ficou sabendo desse explorador, né? Ele só fala que ficou sabendo. Mas nos livros ele explica para as feiticeiras que no caminho, quando ele estava no caminho para Bolvangar com a Lyra, ela chega a mencionar o nome desse explorador, contando para ele o que aconteceu na faculdade de Jordan, quando o tio dela, o Lord Asriel, chega, mostra aquela cabeça decapitada. Lembram disso? Tem no primeiro episódio. E quando ela menciona pro Lee o nome do Grumman, ele logo associa ao que ele ouviu não muito tempo atrás de um caçador, né, que falou que o Grumman tinha descoberto um artefato, um objeto que fazia com que quem portasse esse objeto ficasse protegido. Era um objeto de proteção. Aqui ele está se referindo à faca, né? Mas quando ele busca ali informações pelo Grumman no porto de Yenisei, ele acaba sendo capturado pela guarda imperial da Moscóvia, que são soldados aliados ao Magisterium. E é aí que a gente vai ter a cena de encontro dele com a senhora Coulter. Essa cena não tem nos livros e eu posso dizer que eu amei demais eles terem colocado esse encontro entre esses 2 personagens. Eu não esperava que seria uma coisa que aconteceria, mas eu achei muito interessante porque ela reforça as camadas aqui
que dizem respeito à relação do Lee com a Lyra e da Marisa com a Lyra. Essa cena mostra pra gente que esses dois personagens, eles têm uma motivação muito parecida, que é proteger a Lyra, ainda que eles ajam de maneiras muito diferentes. A série também adicionou aqui o componente das cicatrizes familiares que eles carregam, né? Ambos carregam histórias complicadas com a família, e por isso são personagens difíceis de se entregar ao outro, de confiar. São dois personagens muito solitários. E assim, Lin-Manuel Miranda e Ruth Wilson aqui tornaram esse momento melhor ainda pra mim. É incrível como ele desmonta a Marisa, mostrando a ela a lealdade que ele tem à Lyra, né, a ponto de ceder a própria vida, né, para proteger a menina. E faz com que a Marisa acabe liberando ele também, porque percebe nele um grande aliado da filha, um grande protetor da filha, e a filha é o calcanhar de Aquiles dela, né? Então eu achei muito interessante essa reunião desses dois personagens. Os dois atores aqui arrasaram, a cena foi bem filmada também. Eu gostei muito de ver essa cena e virou uma das minhas cenas favoritas, se não a mais, hein? E agora eu vou partir aqui para falar do Lord Boreal no português, claro, aqui, que foi o personagem responsável na primeira temporada por apresentar pra gente mais informações do Will e do pai do Will, né? Além disso, ele foi o primeiro personagem que a gente viu transitar entre os mundos da Lyra e do Will, conhecendo esses mundos, sabendo como se comportar neles, né? E conhecendo esses dois personagens também. Ele conhece também as lendas que dizem respeito à expedição do Grumman, né? E confirma elas, intimidando Frei Pavel lá na primeira temporada, né? Ele pergunta o que o Grumman descobriu. O Frei Pavel, então, que é aquele Frei que é responsável por ler o aletiômetro dentro do magistério, fala pra ele que o aletiômetro falou que ele conheceu, que o Grumman teve conhecimento da faca, enfim, e que o Will seria o personagem, a pessoa que traria essa faca pra ele, né? E aí isso tudo a gente conhece dentro da perspectiva do Boreal, o que faz dele um personagem que a gente chama meio que de orelha, né? Que é esse personagem que passa as informações pro público. E aqui no caso dele também pros personagens, ele escuta tudo. Tudo que é dito e tudo que ele fala tem o intuito de informar a gente. E a gente viu nesse episódio que ele roubou o aletiômetro da Lyra e vai chantagear, né? Já chantageou ela e o Will para que eles peguem a faca para ele, e só assim ele vai devolver o aletiômetro. Isso é uma coisa que a gente vai muito possivelmente ver no próximo episódio como vai se desenrolar. E chegando aqui, enfim, na terceira personagem que eu vou focar aqui, que é a Mary Maloney, que a gente já conheceu lá no episódio passado e viu que ela tem uma máquina para entrar em contato com as partículas, mas ela não sabe como fazer isso, né? A gente viu que ela tá tentando ainda configurar a máquina para que a máquina responda a ela com palavras, mas ela ainda não foi muito bem sucedida nessa missão. E aí a gente vê quase aí no finalzinho do episódio que ela pega um livro que chama I Ching. O I Ching, ele é conhecido como o livro das mutações, que tem aí toda a metafísica chinesa, que tem como base a relação Yin Yang, que são essas duas forças complementares e opostas, né, que ditam a dualidade do mundo. E que em exemplos práticos a gente vê aí como o homem e a mulher, o dia e a noite, enfim, é a grande dualidade e que está presente dentro desse livro do I Ching. É um livro em que os chineses, né, têm como um oráculo, basicamente. Se buscam respostas no I Ching, né? E a gente vê que ela pega no livro e lê um provérbio que fala o seguinte: para a mente quieta, todo o universo se rende, que é um provérbio do filósofo Lao Tzu, que é fundador do taoísmo. E isso basicamente reforça o que a Lyra já tinha falado para ela no episódio passado, desse estado de tranquilidade que precisa deixar a mente
para conseguir entrar em contato com as partículas, né? É um estado de consciência. A gente viu que a máquina tá reagindo aos pensamentos da Mary, mas ela não tá ali vendo essas reações, né? Essas imagens que estão aparecendo. Nos livros, a Lyra e a Mary estão presentes no momento em que a máquina começa a reagir com essas imagens, né? E a Lyra meio que decifra essas imagens para Mary, falando que a mensagem que a máquina tá tentando passar para ela, que as sombras, né, estão tentando passar para Mary, é que ela tem que chegar no estado de consciência que os chineses chegam para ler o I Ching e que a Lyra chega para ler o aletiômetro, né? Muito possivelmente isso vai ser trabalhado no próximo episódio, então eu vou esperar um pouco para comentar melhor, mas é basicamente isso que vocês precisam saber em relação ao I Ching, que é esse livro que ela, enfim, consegue uma resposta aí de como entrar em contato com a máquina. Além de tudo isso, a gente viu a aparição da Angélica mais uma vez nesse episódio. Eu vou deixar para comentar sobre ela e a relação com a torre, que, enfim, a gente viu que o Will viu uma pessoa ali na torre. Eu vou falar melhor no próximo episódio, porque é quando possivelmente também vai ser trabalhada essa torre da melhor forma. Eles vão ali atrás da faca, enfim. Mas além da Angélica, outro personagem que reapareceu foi o Yorick. E assim, eu vou reaproveitar que ele reapareceu para mencionar como os efeitos especiais dessa temporada estão assim 1000 vezes melhor que da primeira temporada. Dá pra ver que a série tá investindo mais em efeitos especiais, né? Principalmente nessa cena entre o Yorick e o Kaisa, né? São dois personagens aí, animais, conversando. Então, assim, puro efeito especial, que foi muito... Eu gostei muito de ver essa cena, assim, bastante. As expressões dos animais, principalmente do Yorick, o olhar, tá bem interessante, bem melhor que a primeira temporada. Bom, por hoje é isso. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse episódio, o que vocês acharam dessa cena que eu mencionei entre a Senhora Coulter e o Lee Scoresby, porque pra mim foi, assim, incrível. Eu amei muito essa cena. Então comentam aqui o que vocês acharam. E a gente se vê na próxima semana com o 4º episódio de His Dark Materials, tá bom? Um beijo, até o próximo episódio, até o próximo vídeo. Corta!